Graças e paz, amados, todos bem? Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 25. Nós vamos ver aqui algumas figuras já bastante conhecidas, né? Para muitas pessoas. E faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o nome da sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Guarda bem essas informações. Abigail era uma mulher sensata e formosa. Seu esposo Nabal era um homem duro e maligno em todo o trato. E ele era de onde? Da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a sua casa. E tudo o que possuíres tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estiveram no Carmelo. Observa que nessa história, Davi, com toda a certeza, era um homem que era conhecido por Nabal, não tinha como, era impossível ele não ser alguém que Nabal não soubesse quem era. Enquanto eles estavam tosqueando as ovelhas, né? Os servos de Nabal, assim como os homens de Davi, neste tempo, Davi usou de benevolência, Davi ajudou, Davi socorreu, Davi supriu as necessidades dos servos de Nabal. E passado um tempo, a gente observa que o capítulo 25, ele começa falando que Samuel faleceu. Samuel era um profeta e era um homem extremamente amado, né? Foi ele quem ungiu a Davi, quando Davi era muito moço, quando ainda tinha 17 anos. Ele era um homem extremamente conhecido, né, em Ramá. Então, era com certeza um momento de muita dor, era um momento de muita aflição, era um momento de perda. E esses momentos, por mais que nós estejamos falando de um homem, né, que tinha um cargo de liderança, de um homem que ele ocupava um cargo de general, de um homem que tinha um chamado e unção para governar, ele também tinha seus sentimentos, né? E há momentos das nossas vidas em que nós estamos totalmente fragilizados, né? Principalmente no momento em que nós perdemos um ente querido, uma pessoa tão próxima, alguém que nós amamos, alguém que nós respeitamos, alguém que nós admiramos, alguém que nós temos como um conselheiro, alguém que de certa forma servia como um amparo para Davi também, né? E esse era um dia de choro, era um dia de lamento, era um dia de perda. E Davi, ele estava com os seus homens e ele, naquele momento, ele precisou de pão e ele precisou de água. Como ele estava numa região que ele conhecia o dono daquela terra, ele enviou os seus moços, né? E levando aquilo que ele trazia consigo, que era a paz. Ele desejou que em todas as áreas de Nabal, a paz estivesse com ele. Mas como que você pode desejar para um homem maligno como era Nabal a paz? Você deseja porque é o que você é. Você deseja porque é o que você carrega, independente da forma como o outro vai receber. E vem aqui, vou compartilhar com vocês, um pouquinho adiante, olha a resposta que Nabal dá. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé?
muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das reses que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que nem sei de onde vêm? Além de maligno, ele ainda era uma pessoa extremamente grosseira, agressiva e mentirosa, né? Quando nós lemos o começo do capítulo um pouquinho mais acima, era da casa de Caleb. Ou seja, Nabal ele era da tribo de Judá. E Davi ele era de onde? Da tribo de Judá. Então, além dele saber exatamente quem era Davi, ele ainda ignorou completamente a unção que Davi carregava, o chamado que Davi carregava, aquilo que Deus tinha como plano, como propósito para a vida de Davi. E ele deliberadamente resolve desonrar, pagando o bem que ele já havia recebido anteriormente com o mal. Mas havia um jovem extremamente observador. A Bíblia, ela não relata o nome desse jovem, mas ele corre adiante da esposa de Nabal e conta para ela exatamente tudo que estava acontecendo. Viu que Davi, com a forma como Davi recebeu a grosseria, o não de Nabal, e ele correu para compartilhar com ela exatamente o que Davi estava prestes a fazer. Ele ficou irado, lembrando que nesse dia era o dia que eles tinham acabado de sepultar a Samuel. Então, ele estava sensibilizado, ele não estava num dia normal. Aqui a gente vai entender um pouquinho como é que foi que Abigail recebeu isso. O diálogo entre Abigail e Davi. Logo após ela ter sido comunicada do que o marido havia feito, da maneira desonrosa, desrespeitosa, como ele tinha tratado a Davi, e que Davi tinha decidido subir. A palavra um pouquinho adiante, ela fala para nós que Davi subiu com 400 homens para ir à casa de Nabal. E lá não sobraria nenhum menino sequer. Ou seja, ele estava descendo para realmente aniquilar toda a história, toda a trajetória, toda a casa de Nabal. Então, quando Abigail fica sabendo disso, ela prepara tudo o que Davi precisava. Ela preparou todo o suprimento que ele precisava e ela corre ao encontro dele. Aqui está escrito assim, ó: Abigail intercepta Davi e seus homens que iam ao encontro da sua casa para vingar o insulto de seu marido Nabal, evitando assim um derramamento de sangue. Quando ela chega, ela diz: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra das tuas servas, da tua serva. Ela se coloca como intercessora, assume a responsabilidade da casa dela pelo que o marido dela havia feito, e ela pede perdão e pede para que Davi ouça. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de derramares sangue inocente. Ela clama para que Davi lembre quem ele é, que ele está prestes a se tornar rei e que ele teria uma mancha de sangue por causa do mau comportamento e da maldade do marido dela. Davi, então, reconhece a sabedoria de Abigail e ele desiste de fazer mal à casa de Nabal. E ele responde a ela: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, e bendito és tu, que hoje me impedistes de vir com derramamento de sangue. Percebe o quanto é importante quando nós nos colocamos como intercessora, como nós, diante de um mal feito, diante de uma ação ruim, diante de algo que seria extremamente trágico, quantas vidas teriam sido perdidas? Como ficaria a trajetória de Davi após ele ter derramado o sangue de toda a casa de Nabal? E essa mulher, de maneira extremamente rápida, sábia, corajosa,
ela prepara absolutamente tudo o que o povo precisava, que o exército de Davi precisava, envia para ele o socorro, pede perdão, assume a responsabilidade do erro da casa, clama para que Davi se lembre de quem ele é e que ele não cometa esse mal. E a história ela é tão linda que você pode continuar depois na sua casa lendo. Ela volta em casa, Davi devolve, envia ela de volta para a casa dela em paz, aceita o conselho, aplaca realmente, o furor dele é aplacado, e quando ela chega na casa dela, ela pega o marido dela completamente embriagado. E nesse dia, ela não compartilha com ele o que havia acontecido, como ela tinha socorrido o exército de Davi, como ela tinha se prostrado diante de Davi, como ela havia pedido perdão e como a casa dela tinha sido perdoada. Mas no dia seguinte, quando passa o efeito da bebedeira de Nabal, ela compartilha com ele o que aconteceu. E a Bíblia diz que o coração de Nabal, ele desmaia. Ele tem um surto, ele tem um novo surto, e um surto de uma maneira diferente. E ele fica nesse surto por 10 dias. E a palavra do Senhor diz que no 10º dia, o Senhor visitou Nabal e Nabal morreu. Quando o Davi fica sabendo que Abigail ficou viúva, ele envia seus servos e pede Abigail em casamento. Abigail, ela, além de ter preservado a família, além de ter preservado aquela matança, ela evitou aquela matança, ela se tornou a esposa, uma das esposas de Davi. Ela foi extremamente honrada. A palavra do Senhor, ela fala para nós que a mulher sabe, em Provérbios 14, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Em momentos em que conflitos aparecem, brigas, divisões, contendas, fofocas, coisas que podem realmente destruir a sua família, a sua empresa, sua igreja, sua vizinhança. Como tem sido o seu posicionamento? A de uma mulher sábia que respira, lembra quem você é, lembra quem é o Senhor, avalia quem são os personagens daquela situação. Abigail poderia ter chegado e poderia ter também inflamado um pouco mais Davi. Olha, eu tô aqui, mas olha, meu marido realmente ele é um louco. Ele sempre faz isso, ele sempre faz aquilo. Ele é sempre assim, ele é assim mesmo. Ou você tem sido aquela pessoa que se posiciona somente para aplacar o furor. A Bíblia diz no Provérbios 14 que toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola derriba com as próprias mãos. A casa não necessariamente pode ser simplesmente aqui o seu lar. Pode ser o seu ambiente de trabalho. Pode ser a igreja, pode ser no seu ciclo de amigos, pode ser na sua vizinhança, pode ser você como uma cidadã comum. Como que você se posiciona frente às injustiças que acontecem? Você se cala? Você é omissa? Você é daquelas que diz, isso não tem nada a ver comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Você olha a justiça que está acontecendo no nosso país e você acha que você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso? Nós temos. Todos nós temos. Alguns com uma escala infinitamente maior. Alguns com a responsabilidade maior. Mas todos nós temos responsabilidade sobre absolutamente tudo que acontece. Como tem sido seu posicionamento? Você finge que o problema não é com você? Você tira o seu da reta? Você quer só se salvar? Você quer ser a pessoa que, olha, eu tô aqui, mas eu sou uma pessoa boa. Olha, eu faço isso. Olha, mas fulano faz aquilo. Você pode ser solteira. E você vê, de repente, um irmão seu fazendo coisas erradas. E ao invés de você interceder por ele, ou por ela, pela sua irmã, você fica caladinha, como quem não tem nada a ver com isso. A palavra do Senhor, ela fala para nós que casa dividida, ela não prospera. Imagina que você é uma esposa e que você
sabe como tem sido o comportamento dos seus filhos, que eles têm mentido para o seu esposo, e ainda assim você finge que você não sabe, você finge que você não entende o que está acontecendo, ou pior, você deixa claro para os seus filhos que, embora você veja e saiba tudo que está acontecendo, você não vai delatá-los. Você passa a mão na cabeça. É por isso que nos dias de hoje nós temos visto tantas tragédias. Porque mulheres têm, em vez de assumirem uma posição, de ser aquela que realmente zela pela tua casa, como Abigail fez, elas fingem não saber o que está acontecendo, ou pior, no caso de algumas, ainda promovem, fala mal do marido, fala mal do pai, que é o sacerdote, que é a autoridade máxima dentro da sua casa. E é nítido que todas as vezes que princípios são quebrados, isso está na palavra, é impossível Deus trabalhar, é impossível Deus abençoar, é impossível a glória, a graça, o favor de Deus se manifestar. Por quê? Porque princípios estão sendo quebrados. Muito importante também que a gente pare e que a gente se coloque no lugar das pessoas. Quando você percebe que é um dia difícil, é um dia de luto, é um dia de guerra, é um dia de batalha, é um dia em que as pessoas não estão no estado normal delas, que elas não estão bem. Em vez de você se tornar uma pessoa apaziguadora, Mateus capítulo 5, verso 9, ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso significa que nós que buscamos ativamente a paz, que nos posicionamos, que intercedemos, que olhamos para as pessoas com os olhos que Jesus olha, nós verdadeiramente praticamos isso, nós seremos chamados filhos de Deus. Eu quero te convidar hoje a ser uma pacificadora, a ser uma intercessora pela sua casa, a ser uma intercessora pelo seu bairro, pela sua cidade, pela sua nação. Nós estamos carentes de pessoas bem posicionadas, que queiram verdadeiramente o mal do próximo. O Evangelho, ele é boas novas. O Evangelho não é sobre nós, é sobre o próximo, é sobre o outro. Aquilo que você quer viver na sua casa, na sua vida, você tem que querer e você tem que praticar com o seu próximo. É dessa forma que nós faremos, com uma casa melhor, um bairro melhor, uma cidade melhor, uma nação melhor, um mundo melhor. É isso que o Senhor espera de nós. E eu te convido hoje, venha ser um pacificador. Ore pela nossa nação, ore pela sua casa, ore pela sua igreja, ore pelo seu bairro, ore pelo próximo. Você vai ver a bênção de Deus, a graça e o favor se manifestar na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Tudo que você pôr a mão será bendito. Aonde você for, você será abençoada. E a paz que Davi desejou que ele carregava, ela vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família.